Prosseguindo com a leitura de Direito Constitucional, Teoria, Jurisprudência e Questões, do autor Silvio Mota, editorial Método. Concepções sobre as constituições. Constituição no sentido político é a Constituição como a decisão política fundamental. Uma coisa é a Constituição como decisão política fundamental. Outra coisa são as leis constitucionais. O conceito político de Constituição foi elaborado por Carl Schmitt, que vislumbra a Constituição como a decisão política fundamental sobre o modo de ser essencial de um Estado, abrangendo sua estrutura, a separação dos seus poderes, o estabelecimento das competências dos seus diversos órgãos, a forma de Estado e de governo, o modelo de desenvolvimento econômico, entre outras matérias consideradas essenciais ao organismo estatal. Enfim, a Constituição seria uma concreta decisão sobre o perfil fundamental do Estado, se republicano ou monárquico, parlamentarista ou presidencialista, confederado, federado ou unitário, liberal ou social, etc. Todas as demais manifestações e atuações do Estado, todas as demais normas por ele editadas e os atos concretos por ele praticados seriam fruto desta decisão política fundamental, ou seja, da Constituição propriamente dita. Para Carl Schmitt, Constituição é tudo que tem que ver com a estrutura do Estado e com os direitos fundamentais e com as garantias para que aconteçam esses direitos fundamentais. Enfim, a Constituição seria uma concreta decisão sobre o perfil fundamental do Estado, se republicano ou monárquico, parlamentarista ou presidencialista, confederado, federado ou unitário, liberal ou social, etc. Todas as demais manifestações e atuações do Estado, todas as demais normas por ele editadas e os atos concretos por ele praticados seriam fruto desta decisão política fundamental, ou seja, da Constituição propriamente dita. Com base nessa premissa, Carl Schmitt diferencia Constituição de leis constitucionais. Uma coisa é a Constituição, outra coisa são as leis constitucionais. Para Carl Schmitt, a Constituição, como já dito, corresponde à concreta decisão sobre o perfil essencial do Estado, abrangendo as matérias acima elencadas. Se o Estado é republicano ou monárquico, se é parlamentarista ou presidencialista, se é confederado, federado ou unitário, se é liberal ou social, contendo também os direitos fundamentais e suas respectivas garantias. A Constituição, como já dito, corresponde à concreta decisão sobre o perfil essencial do Estado, abrangendo as matérias acima elencadas, acrescendo-se a elas os direitos fundamentais e suas respectivas garantias. Leis constitucionais, por sua vez, seriam todas as demais normas que, contidas no documento constitucional, versassem sobre matéria diversa, não contida no conteúdo da decisão política fundamental. Seguindo, para exemplificar,
uma norma que definisse o princípio da separação dos poderes integraria a Constituição em sentido próprio. Já uma norma que disciplinasse certo aspecto da ordem econômica, apesar de prescrita na Constituição, seria meramente uma lei constitucional. Essa norma, portanto, na visão do autor, na visão de Carl Schmitt, formalmente faria parte da Constituição, mas estaria excluída da verdadeira Constituição, do conceito de Constituição propriamente dito, que abrange apenas as normas e princípios que dispõem sobre as matérias integrantes da decisão política fundamental. Constituição como decisão política fundamental. O que é a Constituição? A Constituição é aquilo que trata sobre a estrutura do Estado, a separação dos seus poderes, o estabelecimento das competências dos seus diversos órgãos, a forma de Estado, a forma de governo, dentre outras matérias que têm que ver com a estruturação do Estado e os direitos fundamentais com suas respectivas garantias. Para Carl Schmitt, isso é Constituição. Constituição no sentido político, decisão política fundamental. Leis constitucionais são as outras matérias que constam da Constituição, mas não são temas que tenham que ver, temas que tenham que ver com a estruturação do Estado e com os direitos fundamentais e suas respectivas garantias. Então, vamos pensar na nossa Constituição. A parte que fala sobre a tributação, para Carl Schmitt, no conceito de sentido político, o tema da tributação não é tema constitucional. Então, seria uma lei constitucional. Observando para o nosso caso, nós temos uma Constituição ampla que trata de diversos temas. Um deles é a tributação, mas temos também da ordem social. Para Carl Schmitt, seria esse eixo da ordem social, seria lei constitucional, mas não Constituição em sentido estrito, no sentido político. É isso. E a gente verifica aqui que no exemplo que o professor trouxe, uma norma que disciplinasse certo aspecto da ordem econômica, ela seria, na visão de Carl Schmitt, apenas formalmente constitucional, mas não essencialmente constitucional, porque Carl Schmitt faz essa diferença entre Constituição e leis constitucionais. E essa diferença tem que ver com a Constituição formalmente falando e com a Constituição materialmente falando. Vamos conferir. Conceito material. Numa perspectiva material, nos ensina Paulo Bonavides que a Constituição é o conjunto de normas pertinentes à organização do poder, à distribuição da competência, ao exercício da autoridade, à forma de governo, aos direitos da pessoa humana, tanto individuais como sociais. Tudo quanto for, enfim, conteúdo básico referente à composição e ao funcionamento da ordem política exprime o aspecto material da Constituição, que tem que ver com o conceito de Constituição para Carl Schmitt. Eis então a Constituição no sentido político. No próximo vídeo, Constituição no sentido sociológico.